Fala, Link. Fiquei... Ah, foi tu, Zé Tretinha. Olha só, o filho da puta. Cara, essa live aqui hoje tá muito recheada de filho da puta. Fala, Link. Fico muito feliz que você tenha visto e comentado meu vídeo sobre cinema brasileiro e os youtubers de cinema. Espero que tenha gostado. Gostei merda nenhuma. Tu é um pau no cu. Tu é um pau no cu, irmão. Entendeu? Você é um pau no cu. Ó, tá bom, já que ele puxou aqui o assunto, vamos falar a real. O Guilherme Lima, este maldito aqui que acabou de mandar esse superchat, ele fez um vídeo criticando os youtubers de cinema. Ele mete o pau ali em 4. Lá ele. É o Jurandir Gouveia, é o PH Santos, é o Gaveta, tem mais um, pô. Quem é mais um que ele esculhamba? Me ajuda aí, ô. Tu que brigou com os caras. Ah, e o pessoal do Piuí. Isso. Tirando o Jurandir, os outros eu conheço, tem relação. Gaveta menos, né? Mas eu tenho o WhatsApp do PH, tenho o WhatsApp aqui do Miguel, do Piuí e tal. É, sobre o vídeo em questão, tá? Sobre o vídeo em questão. Eu acho que a crítica é válida. Não sei se eu concordo, Guilherme. Agora falando sério, do jeito como tu construiu essa crítica, porque às vezes isso, assim, vai na direção de um certo constrangimento. E eu sempre acho que essa lógica de constrangimento moral, ela não é produtiva. Mas a crítica em si, porque assim, vamos lá, pra quem não viu o vídeo do Guilherme e tal, e repercutiu na bolha cinéfila, é que ele criticou o fato de que a maioria dos youtubers não falam de cinema brasileiro, né? Quando falam dos cinetubers, né? E quando falam de maneira jocosa, ou pegam só os exemplos anedóticos, né? Fazer uma live comentando Cinderela Baiana, por exemplo, né? E não, sei lá, qualquer lançamento recente. Agora foi indicado ao Oscar como é que é o nome? O Agente Secreto, isso. Então, enfim, a crítica do Guilherme foi muito nessa direção. Ele bateu principalmente no Jurandir, né? Mas sobrou pra todo mundo. Eu acho que essa crítica em si é válida, porque realmente, eu acho que dois problemas, e talvez esse seja o ponto fundamental do que eu discorde do teu vídeo. Eu acho que tu colocou junto dois problemas distintos. Eu acho que existe sim, por parte de alguns criadores de conteúdo, aliás, existe por parte de muitos cinetuber uma má vontade do caralho pra falar de cinema brasileiro, certo? Isso em parte tem a ver com a formação, muitas vezes, dos cinetubers. Esses cinetubers não são caras que estudaram cinema ou que de verdade têm uma cultura cinéfila, são muitos caras, às vezes, que o que eles têm de particular é serem carismáticos, serem expressivos e verem filmes como todo mundo, assim, no sentido mais geral. Então só assiste lançamento, comentário, sabe, assim, tipo, é aquela galera, assim, pra resumir, sintetizar o que eu quero dizer, é aquela galera que assiste qualquer merda do Nolan e acha a coisa mais genial. Assistiu Inception, pode ver, publicitário é assim. Publicitário é um animal terrível, né, cara? Porra! Eu acabei de falar aqui que é importante de não dar vazão às nossas fantasias selvagens e violentas, mas olha, se eu dissesse o que eu queria fazer como publicitário, vocês iam ficar horrorizados. Daí o publicitário é aquele cara, assim, que assiste o Inception do Nolan e fala assim: porra, o cara inovou no cinema. O cara reinventou o cinema. Ele não precisa nem filmar com a câmera, porque os pensamentos dele já são cinema. É cinema 7D, é cinema 15D, cinema 69D. Então, assim, existe essa galera, e isso tem a ver com o fato de que ninguém aqui precisa fazer faculdade, ninguém aqui precisa fazer um curso pra ser youtuber. Então, vai ter aquelas pessoas que vão falar sempre de uma perspectiva muito de um fã sem formação, e é aí que vem a diferença. Por isso que eu sempre vou defender aqui o estudo, galera, entendeu? Por isso que eu vou sempre defender a democratização da formação, porque formação faz diferença. Então eu acho que tem, assim, por um lado, falta de formação cultural mesmo, de ter repertório, de conhecer cinema brasileiro. Quando eu falar de tem cinetuber, quando eu falar de cinema brasileiro, sempre cito os mesmos, né? Sempre Tropa de Elite, Cidade de Deus, Lisbela e o Prisioneiro, O Auto da Compadecida. Exemplos mesmo, né? Então, assim, tem esse lado. Agora tem um outro lado, que é a crueldade do algoritmo, cara. E eu acho que isso tem que ser considerado, sabe? Porque, assim, é preciso entender, porque a galera muitas vezes não entende, ou fica de má vontade, com o fato de que nós, youtubers, nós somos trabalhadores, tá entendendo? E a maneira como os canais são administrados é uma lógica de empresa. Empresas colocam produtos no mercado que devem dar lucro. E quanto maior um canal vai ficando, mais custos, muitas vezes, vão tendo seus produtos. Eu já falei pra vocês, os vídeos aqui do canal Quase Certo são caros pra serem feitos, porque tem roteiro, tem edição, tem um monte de coisa. Volta e meia eu coloco uns vídeos que eu sei que vão mal porque eu tô afim, sim. Foi o caso do Kamen Rider, que entrou sábado, que foi mais ou menos, e o Aurora nas Sombras, que entrou hoje, que também era um vídeo que eu queria fazer, tá indo fraco. Eu vou fazer também um vídeo do saneamento básico filme. Quero fazer um vídeo desse filme. Eu sei que vai fraco. Assim como um tempo atrás eu fiz do Stalker, do Tarkovsky, que até foi melhor do que eu imaginava. Mas enfim, o ponto é que toda vez que eu faço isso, eu tenho que na sequência fazer um Hunter x Hunter, se é que vocês me entendem. Porque aquele material saiu deficitário. E aí por isso que eu preciso de membro, por isso que eu insisto que vocês virem membro, porque essas coisas vão
financiando. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu conheço de verdade youtubers ou cinetubers que adorariam falar mais cinema brasileiro, mas não paga as contas, cara. Isso é foda pra caralho. É triste, tá ligado? É triste, é lamentável, é uma bosta que assim seja, mas é. Então, assim, falar de cinema brasileiro, assim como falar de quadrinho brasileiro, assim como falar de produções culturais brasileiras, falar mais disso, eu acho que é um norte. Eu acho importante a gente não perder esse norte, e aí a provocação do vídeo eu acho válida. Não perder esse norte. E não ficar só na anedota, só na ridicularização. Porém, por outro lado, o criador de conteúdo não deixa de falar, muitos deles, né? Muitos, não todos. O naco ali deles, não deixa de falar, não é porque despreza nenhum brasileiro ou coisa assim, é porque é refém de uma máquina que é maior, que engloba você, eu e todos nós aqui. Nós somos reféns de uma estrutura de poder que é muito maior do que nós. Então, assim, acho que botar ali no mesmo balaio os citados ali, de PH, Piuí, de Jurandir, a Gaveta, eu acho que, e você no seu vídeo aí, Guilherme, você procurou distinguir, tudo bem, mas na thumbnail tá o mesmo rosto e a galera entende como tudo igual. É assim que funciona a internet. Tu botou os caras tudo um lado do outro, todo mundo vai entender como igual. Eu acho que acaba sendo injusto. Então é isso. Mas já que eu puxei o assunto cinema e youtubers, teve uma tretinha aí entre o PH Santos e o Peter Jordan, do Ei Nerd, uma treta que foi muito escalada por fandoms, né, porque nenhum dos dois se acusou diretamente, pelo que eu vi, mas teve, porque o PH gravou um vídeo falando do papel do crítico, e ele não mencionou a que crítico ele estava reclamando, ele tava falando, basicamente ele pegou um estudo de caso de um crítico, que no primeiro vídeo que fez, elogiou um filme, no primeiro vídeo falou bem de um filme, e depois quando viu que a crítica estava detonando, fez um segundo vídeo falando mal, e que também fazia essas mudanças conforme o público. Às vezes também no primeiro momento falava mal, aí o público começava a dizer que gostou do filme, e fazia um outro vídeo dizendo que tinha gostado. Então o PH tava criticando essa mudança de humor, que pode ter a ver com um patrocínio pingando aqui ou acolá, ou por pressão simplesmente de público, ou o que for. E também o PH fez esse vídeo criticando esse papo de fã pra fã, sabe? Quando o cara fala assim, não, aqui eu não vou fazer crítica, eu vou falar de fã para fã. O PH não pensou no Ei Nerd, mas ele fala isso aqui, ó. Mas ele fala, mas é um canal grande, só isso basta. Tem a questão de que ele faz essa frasezinha maldosa. O PH, tu olha ele, aquele moço do ping-pong, ele é venenoso também. Aí ele faz, mas é um canal grande. E daí depois ele põe umas imagens de desse youtuber genérico. E assim, cara, é o Peter, né, cara? Aqueles cenários bem genérico de youtuber nerd, com os brinquedos atrás e tal, assim. Se a ideia era dizer assim, não, eu não quero que percebam quem dá pra perceber, né? Dá pra perceber. É que assim, eu fico, essa situação toda, assim, essas tretinhas de internet, o mundo acabando, tá ligado? Genocídio rolando, massacre, morte política, crise econômica, assim, o mundo acabando, mudança climática, e a gente discutindo treta. Ri, porque no final das contas vira entretenimento vazio. Aí o Peter do Ei Nerd fez um vídeo, resposta indireta também, né, já que ele não foi exatamente mencionado, e eu achei o argumento do Peter ruim pra cacete, assim, sendo franco, sabe? E não tem a ver com broderagem, só porque o PH é meu amigo, mas porque assim, o PH ele também falhou numa coisa, porque assim, tem gente que fala, que acha, eu vi muita gente falar isso, que às vezes acha o PH pedante, né, e que naquele vídeo ele estaria muito pedante, dizendo que só crítico sabe o que é importante, não sei o quê. O PH é um homem que se leva a sério, o PH, ele é assim na vida dele, tá? O PH, ele é um cara elegante, o PH é um cara formal no jeito de tratar, é o jeito do cara, assim, não é que o PH é poser, assim, liga a câmera e tenta pagar de, eu sou um intelectual. Não, o PH é assim, entendam isso, o PH é uma pessoa assim. Ele tem um jeito muito formal de conversar, ele tem uma coisa meio de lorde, assim, sabe? E ele é assim, pelo menos com quase todo mundo que eu vejo, que já tratou com ele, que lida com ele, sabe, ele é assim. Eu sei que isso soa pedante, porque antes de eu conhecer o PH, eu achava isso dele também. Vou ser bem honesto, eu achava isso dele. Sabe, aquelas thumbnail, crítico comenta, e os nomes, assim, crítico comenta, qual foi o game que ele comentou, que The Last of Us? Aí ele com aquelas poses, assim, né? Sempre a mãozinha no queixo, assim, né? Crítico comenta The Last of Us. Aí eu olhava isso pro PH, e eu dizia assim, que fresco da porra, vai se fuder. Botou mãozinha no queixo, é porque tá se agachando. Muito, muito pondé dos filmes. Crítico comenta, meu pipi no teu popô. Né? Podia fazer a sessão, vou falar PH fazer isso, fazer ele com essas fotos comentando umas porno chanchada. Crítico comenta, o rebuceteio.
Aliás, O Rebuceteio, falando sério, O Rebuceteio é um filme muito bom. Tem muita putaria. E, aliás, também é bom por causa disso. Mas é um filme bom, é um filme que debocha. Se o pessoal da direita não fosse tão chato, eles iam se divertir com esse filme, porque no fundo é um filme que critica pra caralho a classe artística de esquerda, sabe? Essa coisa assim, tudo pseudo-genial, assim. No fundo o cara tá querendo comer as minas, mas ele dá todo um argumento, assim, filosófico, mas ele quer só comer, e o nome do filme é isso. O cara cria uma peça de teatro pra ser vanguardista, mas no fundo é só pra trepar com as atrizes. O Rebuceteio. Altos filmes. Só que o PH é um cara erudito pra cacete, né? O PH tem leitura e tal. Então, assim, ele tem uma coisa meio poser, assim, mas depois eu comecei a ver que é o estilo dele, é o jeito dele, assim, e sim, às vezes pode passar uma ideia errada, assim como eu também posso passar uma ideia errada pras pessoas e tudo mais. Enfim, eu tô falando só disso porque tem gente que acaba vendo o PH como um cara pedante. Depois que eu conheci ele pessoalmente e tudo mais, eu vejo que ele não é assim. Assim, ele não é uma pessoa pedante, ele é uma pessoa formal. E isso pode passar uma ideia de pedante, mas ele não é pedante. O lance é que, no vídeo dele, o que eu acho é que talvez, ali no discurso, na verborragia da coisa, eu acho que faltou a ênfase principal, que era o que o PH queria falar acima de tudo, e ele fala isso, só que eu acho que faltou, assim, faltou. O pessoal viu a treta e perdeu a questão fundamental, que era uma crítica ao anti-intelectualismo. E eu acho que isso o Peter do Ei Nerd não pescou, e quando foi fazer o vídeo, ficou ainda nesse dualismo fake do falar pra fã pra fã ou crítico pra fã, sabe? Olha só, esse discurso, e aí eu concordo com o PH, esse discurso, eu vou falar de fã pra fã, sabe aquela coisa que o Omelete fazia antes e tal, vocês sabem qual é a minha opinião quanto a isso. Eu acho isso escroto, acho isso covarde, a palavra acima de tudo, eu acho covarde esse discurso, eu vou falar de fã pra fã, porque você não quer de forma alguma que aquele cara que te assiste te veja como alguém que não seja um deles. Você tem medo desse julgamento, você começa a ter medo do julgamento do seu público, você começa a se acovardar perante o julgamento do seu público, e daí você tem que dizer, não, a gente é igual, galera, tamo junto. Eu já vi isso quando era professor, quando vinha aqueles professor com esse discurso merda, que chegava pra aluno e falava assim, não, todos nós estamos aqui pra aprender. Eu sou só mais um aqui na sala. Se você é só mais um aqui na sala, então se senta e chama um professor de verdade, porra. Veja, não se trata de você ficar defendendo pessoas que estão acima ou abaixo das outras, mas entender que as relações não são iguais. Quando tu tem 100 mil pessoas assistindo o youtuber, não é esse youtuber assistindo 100 mil pessoas, são relações diferentes. Uma vez que as relações são diferentes, as condições, as formas de poder também vão ser diferentes. Entendeu? Ponto. Se você se considera não um crítico e sim apenas um fã, foda-se, tá ligado? Do ponto de vista estrutural, foda-se o que você se considera ou deixa de considerar. Você está ocupando o espaço público, você está se colocando como um agente no espaço público que fala sobre que analisa filmes e diz se é bom, se é ruim, isso e aquilo. Ou seja, não tem esse papinho de fã pra fã. Não vem com essa. Realmente é um papo ruim. É um papo que descamba no anti-intelectualismo. Acaba tudo virando anti-intelectualismo. E isso se dá, vou repetir, por um medo de ser julgado pelo público. De o público ver que você não é igual a ele, porque você não é igual ao seu público, porque você não tá ouvindo o seu público falar, e é o público que tá te ouvindo falar. As relações são diferentes, sim, pô, vamos ser honestos. Assim como as relações de poder entre professor e aluno são distintas também. É justamente, como é que a gente garante que as relações de poder não se tornam abusivas? Quando a gente as reconhece enquanto tal. Agora, pregar uma certa igualdade, uma certa broderagem coletiva, assim, tentando rasurar, apagar essas relações de poder, acaba sendo uma postura que eu acho equivocada, e às vezes é covarde, às vezes é hipócrita, mas acima de tudo é equivocada, entende? E aí, quando o Peter fez essa resposta, eu acho que ele foi muito ainda nessa, da diferença entre o crítico e o fã, não sei o que, não sei o que. Eu acho assim, ó, o crítico, ele não é uma pessoa, sabe? Eu acho que a coisa escambou esse assunto. O crítico, ele não é exatamente uma pessoa. O crítico não é um profissional específico, ou coisa que seja. O crítico, a crítica é antes de tudo um gesto. A crítica é um gesto, não é uma pessoa. Aquela pessoa é crítica, aquela não é. Não existe isso. O que existe é um gesto. A crítica é antes de tudo um gesto. E você pode falar na posição de fã e ser profundamente crítico. Tanto faz. Eu sou fã do Batman, não sou? Não fico fazendo 500 vídeos de Batman. Eu sou fã do Juiz Dredd, sou fã do Kamen Rider. Aliás, o que esses caras todos têm em comum? São homens autoritários e fardados. Adoro um homem autoritário e fardado, né? Só não chegam perto de mim, mas no mundo da fantasia eu gosto. Mesmo eu gostando desses personagens, e aqui foi uma confissão completamente desnecessária da minha parte, e, enfim, atendo seus personagens, mesmo eu gostando deles, eu posso comentar, por exemplo, eu vou gravar, provavelmente amanhã ou a quarta, Batman no 2, que fala que o Batman não usa arma. Aqui o Batman usa arma! Aqui o Batman usa arma, aqui o Batman dá tiro. Deixa eu pegar o Batman armado aqui. Que o Batman não usa arma. Não, o Batman não usa arma, meu cu, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó o Batman aqui, armado. Vou fazer vídeo disso aqui. Quero gravar vídeo. Isso me impede de criticar o quadrinho, de pegar o mesmo essência do Spawn e tem umas merda aqui, igual que tem no Spawn. Me impede de falar? Não. Ó o Batman armado aqui, ó. Ó. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer aqui com esse papo todo é que criticar é aquilo que eu já falei pra vocês. O que é crítica, né? Eu acho que nessas horas a gente tem que definir. O que é crítica? Definição rápida e simples. E isso o PH fala no vídeo dele. Eu só acho que isso se perdeu, o pessoal viu a treta e ele também, ao deixar isso só pro final, quando todo
mundo já tinha visto a treta, perdi o negócio. O que é a crítica? É a construção de uma perspectiva. Então foda-se se vocês consideram fãs, considera críticos, foda-se o que vocês consideram. Você pode ter conhecimentos mais ou menos técnicos para fazer isso, ok? Mas ainda assim, o fazer crítico, antes de tudo, colocar as coisas em perspectiva. O crítico nada mais é do que aquele que constrói uma perspectiva. Por isso que não é um ofício específico, não é uma casta de pessoas. E quando a gente pensa crítica no seu radical, né? Crítica tem o mesmo radical que vem de crise, de crime. Ou seja, a crítica é aquilo que instaura fissuras no objeto. Você olha uma obra e a partir daquela obra, não é que você procura defeito, às vezes é isso também, mas a partir daquela obra o que você enxerga aberturas de discussão, aberturas de leitura, aberturas de interpretação. Por isso que você viola, por isso que a ideia do crime, você viola a obra. Você faz algo com ela, contra a vontade dela. Tá entendendo? Assim como você desestabiliza coisas que estavam muito claras ou não estavam claras para ninguém. Tá entendendo? Você desestabiliza, porque também é crise. Isso é fazer crítica. Independentemente se o papo é de fã para fã. Se o cara vier com papo de, mas isso agora eu vou falar de fã para fã, foda-se, é um papo vazio isso, não quer dizer nada. Materialmente não quer dizer nada, estruturalmente não quer dizer nada, simbolicamente diz alguma coisa, mas também não muita coisa. Porque as relações ali de poder, a circulação das palavras, quem constrói a perspectiva e aqueles que partilham da expecção daquela perspectiva, ou seja, que assistem aquele conteúdo, essas coisas não mudam, né? Só porque você fala que tá falando de fã pra fã. Então, enfim, o que eu quero dizer assim, em resumo, eu já falei aqui, eu acho que assim, o Peter, que uma hora eu ainda vou acabar conversando com ele, assim, a gente tem muito conhecido em comum, uma hora a gente vai conversar. O vídeo resposta do Peter eu achei fraco, embora ele também usou umas IA pra tirar sarro do PH, ele devolveu na mesma moeda, né? Tá engraçado, cara, assim, tá engraçado esse povo brigando. O que eu acho equivocado ali no discurso do Peter é que ele mantém, assim, vivo um certo dualismo que perde a questão do gesto. Ele tá pensando como o fã e o crítico como uma espécie de dois entes separados. Eles são abstrações, o fã e o crítico são abstrações. O que interessa aqui a gente se ater é o que o fazer crítica. E o fazer crítica qualquer um de nós pode fazer. Repito, ter mais conhecimentos técnicos, ter mais erudição vai possibilitar que você tenha críticas melhores. É óbvio. Quanto mais repertório, mais condições você tem de fazer uma boa crítica. Mas, voltando até o que eu tava falando, isso aqui é uma questão de intensidade, não é de diferença, não é uma diferença de natureza, é uma diferença de intensidade. Ou seja, conforme você aprende mais, a sua crítica melhor se radicaliza enquanto crítica. Porém, o fato de você ser fã não quer dizer que você não seja crítico. Tá entendendo? Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.